Suponho que começo eu, não é verdade? Quero naturalmente saudar todos os colegas, agradecer, enfim, o convite também para estar aqui hoje, a partilhar este início de jornada, saudar com muito afeto o professor Luís Moita. Desculpem esta distinção, mas ele merece-me este abraço muito especial. Mas, claro, felicitar todos, congratular-me, assim, pela parceria entre o Instituto de Defesa Nacional e a UAL, que é uma parceria antiga, que tem vindo a desenvolver-se, e de que este curso é mais uma das expressões. Temos em curso neste momento várias destas parcerias, todas muito bem sucedidas, e estamos realmente muito satisfeitos por poder continuar. Ainda ontem, não é verdade, estivemos juntos a encerrar um curso, o tema da geopolítica, que tem também atraído muitos estudantes. Estes cursos de estudos regionais também são realmente áreas que suscitam muito interesse, mas enfim, de um modo geral, estamos muito contentes por poder criar estas sinergias e levar a cabo as nossas missões, que no fundo é isso que está em causa, de promover a produção de conhecimento, a discussão de ideias, o debate e valorizar-nos todos neste movimento. E, portanto, é isto que temos feito. O IDN tem este lugar de ser uma plataforma de encontro, é assim que eu vejo o Instituto, e repito sempre isto, mas é verdade, e os nossos parceiros universitários e todos os estudantes que vão participando e estando nestes nossos cursos e eventos de discussão, de debate, conferências, etc., são para nós, enfim, muito especiais. Convidamos-los sempre a integrarem esta grande comunidade que é o IDN, e a continuarem a usufruir também daquilo que vos queremos oferecer a todos, ao público, o serviço público que fazemos todos ao fim e ao cabo, ao promover o conhecimento, a investigação, a disseminação, o debate, e portanto, agradecer a todos estarem aqui e convidar-vos a continuar a estar connosco e a participar dos nossos cursos e nos nossos eventos. E pronto, é isto, gostava apenas de dizer isso. A verdadeira razão para estarmos aqui hoje vem já a seguir, e é com esta primeira conferência que tenho muito gosto em acompanhar, e agradecer-vos a todos e desejar os maiores sucessos para o curso e para todos vós, alunos, pessoalmente e profissionalmente. Muito obrigada a todos. O som, Carlos, o som. Muito obrigado, Sra. Diretora. A lição inaugural vai ser proferida pelo professor Luís Moita, professor catedrático da Universidade Autónoma de Lisboa e, sobretudo, o decano da nossa pequena comunidade epistémica, da nossa pequena comunidade de estudos internacionais em Portugal. O professor Luís Moita, como sabem, começou pela ética, é o tema do seu doutoramento na Universidade Letranense, summa cum laude. Quem quiser ler, a tese está publicada pela Universidade Letranense como o sentido moral da comunhão humana. Tenho uma vaga ideia de que o doutoramento incluiu também uma lição, uma prova oral sobre Herbert Marcuse, não me lembro de qual era a outra. Não. O professor Luís Moita vai-me corrigir, porque isto é uma questão importante. Pelo menos para a nossa pequena comunidade é uma questão. E, portanto, os seus estudos de relações internacionais estão coligidos, em parte, nos rituais de apaziguamento, que foram publicados pela Universidade Autónoma de Lisboa, de que é um dos fundadores, de que foi
vice-reitor, diretor do Observário e do Anuário Janus, quando eles foram criados. O tema que o professor Luís Moita escolheu para a sua lição é o tema das teorias chinesas das relações internacionais. E, salvo melhor opinião, este tema é um tema decisivo, não apenas do ponto de vista dos estudos de relações internacionais, mas também porque responde à questão que é a questão crucial do século XXI. E a questão crucial do século XXI, a questão crucial do nosso tempo, é como integrar a China numa ordem internacional. E para integrar a China numa ordem internacional comum, nós temos que falar a mesma linguagem. E para falar a mesma linguagem, na política internacional, temos de começar por conhecer os códigos uns dos outros, o que é que as palavras que nós usamos significam nos nossos registros civilizacionais, filosóficos e culturais, e é nesse sentido que temos que estudar com o professor Luís Moita a teoria das relações internacionais. Ele tem uma qualidade rara, muito rara na universidade contemporânea, é que ele só se interessa por questões importantes. Professor Luís Moita. Bom, confesso que estou um pouco intimidado com tanta distinção e tanta honra que me dão, enfim, da forma como estão a introduzir esta minha sessão de trabalho. Gostava de retribuir o afeto da senhora diretora, minha querida Helena, enfim, pelas palavras que disse, enfim, e o Carlos Gaspar teve razão quando falou de eu ser o decano. Enfim, já o octogenário continua a interessar-me tanto por estas questões e a vivê-las com o entusiasmo de sempre, que eu gostava de vos conseguir transmitir. Sou daqui o IDN e a Universidade Autónoma, enfim, nas pessoas dos seus representantes aqui assim, e espero, enfim, que com esta assistência tão numerosa eu consiga, sem vos saturar excessivamente, transmitir-vos alguns pontos de vista de um tema que me tem interessado bastante e desde logo, previno que eu vou fazer apenas e tão só análise de discurso. Ou seja, vou falar, por um lado, do discurso académico e, no final, associar um pouco ao discurso político chinês acerca de como entendem o relacionamento internacional. De modo que fique muito claro que não vou discutir políticas, nem sequer a política externa chinesa, mas apenas fazer análise de discurso. Eu, como habitualmente tenho um PowerPoint para apoio da minha apresentação oral, se estivessem de acordo, eu partilhava a tela e começava, enfim, sem perder mais tempo, a apresentação que tenho para vos propor. Portanto, como o próprio título indica, como pensam os chineses. Não é tanto o que fazem, mas o que dizem, o que elaboram intelectualmente. Eu digo aqui que muito se fala da política externa do Estado chinês e do papel da China no sistema internacional, mas conhece-se razoavelmente pouco o que os intelectuais chineses e os académicos têm teorizado acerca deste problema e averiguarmos uma questão muito árdua, saber até que ponto é que as posições intelectuais têm influência nas decisões políticas do Estado chinês, concretamente. Eu resolvo introduzir logo aqui um elemento sobre a crítica necessária ao etnocentrismo da generalidade das nossas abordagens em relações internacionais. Permite-me
fazer-vos ver aqui a capa de um autor espanhol, um professor da Complutense, que até com alguma frequência veio à nossa Universidade Autónoma. Aliás, ele orientou, curiosamente, a tese de doutoramento de uma nossa colega, a Nancy Gomes, que seguramente conhecerão. E ele tem este livro com um título bem interessante, O Etnocentrismo e Teoria das Relações Internacionais, uma visão crítica. Ele mostra de muitas e variadas maneiras, de que forma a nossa matriz é essencialmente anglo-saxónica, a matriz de análise destes problemas e, como bem sabemos, muitas vezes está ao serviço dos interesses das potências, no seio das quais estas teorias são elaboradas. Ou seja, o esforço que eu vos convido a fazer comigo é um esforço de reconversão da nossa visão etnocêntrica, digamos, essencialmente anglo-saxónica, para procurar outro tipo de leituras da realidade mundial. E insisto nesta tónica, não vamos falar da política externa do Estado, mas o que pensam os meios universitários acerca das teorias das relações internacionais. E antes de entrar propriamente no assunto, propunhamos algumas notas de enquadramento para bem situarmos a nossa linguagem comum. E recordo aqui a antiquíssima tradição imperial da China, enfim, e introduz ali um ícone graficamente interessante da bandeira do Império Chinês. E depois recordar-vos, para quem eventualmente não tenha essa familiaridade, de que há uma designação tradicional da China como país do meio, o Império do Meio, e há estes ícones que têm sido utilizados a propósito. Aqui à esquerda um retângulo atravessado por um eixo, quer dizer, estamos a falar do meio, e à direita uma figura interessante que é um território delimitado com fronteiras, mas depois, quase poeticamente, uma peça de jade quebrada, símbolo do poder repartido. Enfim, isto é uma tradição chinesa na qual eu não vou poder agora entrar muito, também nem saberia elaborar por aí além algumas destas noções, mas este apontamento creio que é útil deixá-lo e, enfim, recordar que até do ponto de vista cartográfico há uma visão possível que deturpa, digamos, a nossa visão imediata do mapa mundi e que é centrado no Pacífico e com a China no meio. Enfim, vale a pena, talvez introdutoriamente ainda, recordar uma ou outra referência para nos situarmos no contexto atual. Recordo que em 49 há a importantíssima vitória da Revolução de Mao Tse-tung, da Revolução Chinesa, no final da longa marcha, em que instala o poder em Pequim, obrigando a que os nacionalistas chineses se retirem para a ilha de Taipei, a ilha Formosa, formando a atual República de Taiwan. E recordo aqui Marx, Engels, Lenin e Stalin, enfim, como os fundamentos, as raízes do pensamento de Mao Tse-tung, na importância que teve para a história do século XX esta perspectiva. Outra referência curiosa, apenas só para recordar tópicos de algum modo isolados de um passado ainda recente, é que inicialmente a China e a União Soviética, integrando o campo socialista como integrável, eram espontaneamente aliados, mas, enfim, por força do processo de desestalinização levado a cabo pelo Partido Comunista da União Soviética, enfim, e por razões seguramente de rivalidade geopolítica, consumou-se no final dos anos 50 a dissidência sino-soviética e há uma ruptura entre os partidos comunistas dos dois maiores países justamente do campo socialista. Sem prejuízo desta visita do líder soviético Nikita Khrushchev a Pequim, o que é facto é que rapidamente a China introduz no próprio vocabulário e na sua postura política uma crítica cerrada ao RSS, reputada social imperialista, como daqui a pouco também veremos. Porque é nesta altura que há, digamos, uma primeira doutrina
consistente das lideranças chinesas relativamente à sua posição no mundo e à sua política externa. Isso está consubstanciado naquela que ficou conhecida como teoria dos três mundos, que eu refiro ali, por favor, não confundir com a distinção que na altura era corrente entre o campo socialista e o campo capitalista do terceiro mundo. A teoria dos três mundos é distinta dessa distinção, digamos, como iremos ver, e considerava que o primeiro mundo é o mundo das duas superpotências. Lá está, criticavam que tivesse estabelecido uma espécie de condomínio bipolar sobre a cena mundial, e a China criticava os Estados Unidos enquanto potência imperialista e a União Soviética enquanto potência social imperialista. Enfim, os mais velhos que estão aqui a ouvir, quem sabe, recordarão seguramente este tipo de perspectiva, mas eu recordo aqui em função, sobretudo, dos mais novos, que não tiveram a ocasião de apanhar este período da história. E o segundo mundo, para os chineses de então, é um dos países industrializados, curiosamente, tanto do campo capitalista como do campo socialista. Eu até aí os enuncio, a cartografia mostra que é a Europa do Leste e a Europa Ocidental, mas depois a eles se deveriam ter de acrescentar o Canadá, o Japão, a Austrália e a Nova Zelândia, digamos, o espaço mundial da economia de mercado ou da industrialização, digamos, do processo industrial, de um lado e do outro, do campo capitalista e do campo socialista, e formavam o segundo mundo. E o terceiro mundo, desta teoria chinesa, é o dos países não industrializados. Este mapa é muito sugestivo porque, digamos, identifica com clareza o que é o mundo industrial, porque não só é o norte destes continentes, como apanha aqui o Japão e depois baixa para a Austrália e para a Nova Zelândia, como, se forem a ver, enquadra a China neste vastíssimo espaço mundial que eles consideram o terceiro mundo, numa noção, como veem, ligeiramente diferente daquela com que habitualmente essa expressão era reconhecida. E, portanto, a China está solidária com esse tal terceiro mundo, digamos, a contrapor-se para o mundo das superpotências e para o mundo industrializado de um e de outro campo, como se fosse essa, digamos, a vertente basilar da sua colocação no mundo. Para que não fique sem referência, recordo que, apesar desta crítica cerrada ao imperialismo norte-americano, há uma aproximação curiosa entre os dois países. Nós temos aqui uma refeição partilhada por Henry Kissinger, mas também por este homem que não sei se todos identificam, que é o Zhou Enlai, um afável e cordial ministro dos estrangeiros chinês que impressionava as assembleias em que participava justamente pela sua afabilidade, contrariando a suposta dureza da Revolução Chinesa. Bom, e vemos aqui depois, de uma forma altamente simbólica, o Deng Xiaoping, sucessor de Mao, aqui com o chapéu de texano, com tudo o que simbolicamente isto insinua, digamos, de aproximação dos países. Enfim, como sabem, será ele o autor da frase um país, dois sistemas, que abre para o processo de incorporação de Hong Kong e mais tarde de Macau, mas também para, digamos, um único país com o sistema capitalista e o sistema socialista evidente. Bom, ponho aqui o livro do Kissinger sobre a China, que é uma obra fundamental para compreender este período. Quem sabe se ele hoje pensaria já coisas um pouco diferentes, mas é fundamental para este tema apanhar a análise de um grande especialista no assunto. Bom, e posto isto, a título introdutório, eu iria entrar no tema mesmo, passando não só para a atualidade, como, sobretudo, centrando aquilo que tenho para vos propor no tema do pensamento da Academia Chinesa sobre relações internacionais, e daqui a pouco verão
qual é o sentido daquele título, a metáfora da água e da rocha. Mas, enfim, quase todos os trabalhos sobre este tema que nós vemos disponíveis nos mais variados suportes, escritos de muita maneira, é que há, de alguma maneira, três principais correntes na academia chinesa acerca das relações internacionais. São correntes teóricas que, ao de ver, têm pontos de proximidade entre si e, no entanto, convencionamos distingui-las para que se veja que também há acentos distintos justamente na sua elaboração do pensamento. Uma corrente tradicionalista, de que o principal expoente será o Zhao Tingyang, uma corrente bastante curiosa, designada como realismo moral, do Yan Shuetong, e uma teoria de relacionalidade construtivista um pouco mais complexa, mas teremos ocasião de a desdobrar, daquele académico Qin Yaqing, de que falaremos daqui a pouco. Comecemos pelo primeiro. Esta corrente tradicionalista, como aliás, seja dito, um pouco as duas outras, mas esta mais do que qualquer outra, inspira-se profundamente nos valores tradicionais da cultura chinesa. E aí, curiosamente, verão isto de muitas maneiras inscritos a propósito e em análises pertinentes. O conceito de Tianxia é, aparentemente, um conceito basilar deste ponto de vista. Tudo o que está debaixo do céu remonta à antiquíssima dinastia Zhou, talvez de 1054 a.C. a 256, portanto, milenar. Um período em que diversas tribos se combatiam e o poder imperial adquiriu legitimidade e se conseguiu impor por meios não coercitivos. É curioso isto. Traduz assim os valores de paz e de harmonia, sublinhando os vínculos familiares de solidariedade com uma nota de universalidade. Os atuais teóricos exploram este conceito a fim de valorizarem um sistema não de Estados, mas mundial. Enfim, é uma teorização curiosa, veem ali quais são as grafias possíveis até da expressão que estou a recordar, o Tianxia. Refere-se a um ideal confucionista de um mundo sem fronteiras, com a China no seu centro. É um enfoque muito peculiar que tem esta corrente tradicionalista. E utiliza, além daquele outro, este segundo conceito de Guanxi, que é um conceito muito interessante porque penetra, digamos, e quase diria a idiosincrasia, o estilo de relacionamento e de familiaridade da sociedade chinesa, da sociabilidade quase no seu cotidiano. Um termo de grande importância para significar o conjunto dos sistemas relacionais, tanto na esfera política como social e empresarial. A complexa rede de contactos influentes, estão a ver? Tem origem na sabedoria confuciana, já lá iremos. Situa a importância das relações que são fonte de prestígio, na presunção de que o indivíduo só adquire relevância enquanto membro de uma comunidade. É um ato intangível. Pessoas que compartilham o Guanxi estão comprometidas umas com as outras por um código informal e não escrito de confiança, tolerância, reciprocidade e equidade. Isto é uma citação mesmo do texto que também falarei a seguir, e que, reparem, que tipo de ambiente, de valores e de estilo de relações está aqui subentendido nestes termos. Um estudo aqui de uma equipe brasileira diz com pertinência que a noção de Guanxi é profundamente enraizada na tradição chinesa há milhares de anos. É um conceito incorporado da teoria social de Confúcio e que tem a sua própria lógica na formação e construção da estrutura da sociedade chinesa. Reparem bem, os favores nas relações pessoais, uma rede relacional, significa um portão também, um portão para a relação. Enfim, ligações sociais com base em interesses e benefícios mútuos. Isto é uma caracterização interessante desse conceito
que é utilizado e que se inspira, como estão a ver, em sabedorias milenares, nomeadamente no confucionismo, porque ao ter tanta influência na cultura chinesa até à atualidade, bom, com elevado grau de probabilidade, vai influenciar também a maneira de pensar estas questões da colocação da China no mundo. Enfim, não vos estou a ler, saturar-vos com a leitura deste slide, mas, enfim, se quiserem dar uma vista de olhos, estamos aí a identificar alguns tópicos do que é a influência confuciana e o impacto que ela teve na sociedade chinesa ao longo destes milénios, porque é disso que se trata. Enfim, o Confúcio e a sua influência. Complementando, estamos aqui a ver como há, digamos, um recurso a conceitos tradicionais da cultura chinesa. E reparem nesta expressão: preconiza um sistema universal, um mundo de povos. O que existe atualmente é um não-mundo, na ausência de uma filosofia política global e de uma política universal. Reparem, em vez de internacionalidade, deveria falar-se de mundialidade. Isto é uma abordagem com o seu quê de interessante. Alguns definem esta visão como uma estrutura que vincula a ordem cósmica e esfera política. Há aqui uma associação que tem a ver com, digamos, com a mentalidade profunda da cultura chinesa, ligar a ordem cósmica e a ordem política mundial, através de uma instituição supranacional. Isto aqui é o ponto de vista dos autores que tenho citados, e já agora, complementarmente, de um site norte-americano, retiro isto, que os mais importantes debates atuais centram-se na ideia de humanidade. E a importância que tem aqui o cosmopolitismo, um conceito que também aqui entre nós se tem tentado desenvolver e aprofundar, e lá, pelos vistos, é também apreendido com fecundidade. E, curiosamente, o único ator relevante das relações internacionais, aparentemente, é este dado humanidade, com o seu quê, digamos, de universal. Portanto, há um cosmopolitismo com um sentido comunitário, bastante acentuado enquanto valores tradicionais. Reparem, eu estou sempre a chamar a atenção que estamos localizados no ponto de vista tradicionalista da escola chinesa. Em contraste com esta primeira corrente, vamos assistir a uma segunda que adota, digamos, paradigmas correntes do ponto de vista do nosso Ocidente, designadas realistas. Ao contrário da anterior, que sublinha a humanidade, o cosmopolitismo, como queiram, aqui vemos uma tese centrada na realidade dos Estados e das relações interestatais. E ambiciona que a China, na base da fiabilidade estratégica, se torne potência hegemónica mundial. Quer dizer, aqui há um desígnio que não é ocultado, mas que é explícito deste ponto de vista desta segunda e bastante influente corrente dita do realismo moral, cuja principal referência é o Yan Shuitong. Tem esta obra muito referenciada sobre o moderno poder chinês, mas lá está também reportando-se ao pensamento tradicional, e ele é, enfim, reputado pela Foreign Policy um dos 100 homens mais influentes intelectuais do mundo, quer dizer, o que é curioso. E é constantemente citado por quem estuda esta visão das escolas de pensamento na China contemporânea. Estes sustentam, portanto, estes segundos, que a China deveria aspirar decididamente à liderança mundial e estabelecer um sistema de alianças. Quer dizer, eles criticam o relativo isolamento da China no contexto internacional e acham que justamente quando um Estado poderoso forma um bloco e o lidera, e que esse bloco é o mais forte do sistema internacional,
o Estado que o lidera é potência hegemónica. Isto é um raciocínio bastante interessante, porque pressupõe, por um lado, que há um enquadramento geopolítico do país num subconjunto, num subsistema, e que, se esse sistema é forte, a potência em causa tem chance de se tornar hegemónica. E até enunciam, curiosamente, o conjunto de países a quem a China se deveria aliar no seu entorno para criar justamente uma zona hegemónica de que ela própria fosse liderante. Se forem ver aqui a lista, é muito curioso porque inclui a Rússia, mas, por exemplo, exclui a Índia. Há aqui nuances que vale a pena atender a elas, porque, claro, apanha uma boa parte dos países da Ásia Central, Cazaquistão, Quirguizistão, Tajiquistão, Uzbequistão, o próprio Paquistão, o Bangladesh, portanto, mas deixa a Índia no meio, e depois havia o Camboja, Laos, a Coreia do Norte. Enfim, só para verem que tipo de acentuação diferente esta nova corrente dá, em contraste com a anterior, que tínhamos considerado, e eu aqui esbocei cartograficamente uma hipótese que é este entorno, como há pouco referi, entorno chinês seria a zona que, ao tornar-se hegemónica, permitiria a liderança chinesa no cenário internacional. Mas reparem qual é também depois a qualificação que é dada a esta possível liderança. E falam aqui, curiosamente, da autoridade humana, de respeito com todos os Estados, mesmo os mais fracos. O poder nacional e a moralidade fazem parte essencial da liderança política, e daí esta designação muito curiosa de realismo moral. Como quem diz, a qualidade da liderança e a sua, digamos, correspondência com os valores éticos, é isso que há de impor, e portanto estão a ver que também aqui a moralidade aparece inspirada nos valores tradicionais da cultura chinesa, como se fosse alguma coisa que contaminasse positivamente todas estas posições teóricas e elaborações doutrinais. Por último, uma terceira corrente, quem sabe a mais interessante, ou pelo menos aquela que tenta uma síntese harmónica, recorrendo sempre aos valores tradicionais, mas admitindo, digamos, uma margem de realismo na sua elaboração, e temos este Qin Yaqing, que foi curiosamente o primeiro autor que eu conheci há bastantes anos já, através de uma revista da Catalunha, onde ele escreveu um texto bastante curioso sobre estes problemas, e pouco a pouco fui sempre acompanhando o pensamento dele, veio quais são, digamos, os atributos que ele tem, como professor desta universidade chinesa para os assuntos internacionais, é uma coisa curiosa, Foreign Affairs University, que depende, essa universidade depende de dois ministérios, o das Relações Exteriores e o da Educação. Portanto, ele é um professor universitário muito conceituado e com grande capacidade, digamos, de difusão do seu pensamento além de fronteiras. Ora bem, este homem utiliza conceitos novos, diferentes dos nossos, e reparem ali como é que o gráfico os manifesta. Em vez da racionalidade, que é característica, digamos, do pensamento dito ocidental, é o ser defensor da racionalidade, dos entendimentos e dos processos, etc., que é a teoria fundamental do pensamento científico, ele propõe, em contraste, o tema da relacionalidade, que valoriza a intersubjetividade, a relação entre os sujeitos e a superação do individualismo. Portanto, mais relacionalidade que racionalidade, que não é uma rejeição da racionalidade. Mas, às vezes penso que nós no Ocidente,
estamos muito vinculados ao cogito de Descartes, cogito ergo sum, penso, portanto existo. Quer dizer, o que define a minha existência é justamente a racionalidade, é a capacidade de pensar. Mas há provavelmente outros entendimentos sobre o ser humano que não passam pelo cogito cartesiano, mas que sublinham possivelmente, enfim, o valor da relação como questão dominante da própria definição do ser humano. É uma questão antropológica de primeiro plano que está aqui em jogo. E assim como ele critica, digamos, a racionalidade cartesiana, digo eu agora que é cartesiana, mas também critica, digamos, a concepção ocidental filiada no conceito de dialética segundo Hegel. Enfim, que é uma visão que olha para a realidade como se ela fosse substancialmente conflitual. Tese, antítese e síntese. As teses encontram o seu contraponto na antítese que se lhe contrapõe, justamente, e depois há uma síntese que, por sua vez, gera novas antíteses. Portanto, uma leitura conflitual da realidade, digamos assim, que é da filosofia hegeliana. Ele contrapõe a isso e propõe uma noção de coteses, que é uma expressão um pouco caricata, seja dito, mas entenda-se, o princípio da compatibilização de posições diferentes, sem fazer, digamos, dessas diferenças necessariamente conflitos de irredutibilidade ou de contraposição dramática. Aqui há um outro tema em que ele insiste também, se forem ver os seus escritos, que é um tema muito interessante para o meu gosto, é que, em vez de privilegiarmos a entidade, digamos, ontologicamente, a estrutura, a instituição, na sua rigidez, ele prefere que sejamos atentos ao entendimento do processo. Uma realidade dinâmica, adaptativa, mais flexível do que a estrutura que de uma maneira ou de outra está definida de uma vez por todas, e, portanto, a ideia de confronto entre estrutura e processo é outro dado conceptual que ele utiliza para nos ajudar a compreender o seu ponto de vista. E veio aqui a história do processo. Os processos são relações em movimento, um complexo de relações interconectadas e dinâmicas que ganham forma nas práticas sociais. Lá está, portanto, a teoria da relacionalidade. Relacionalidade. O processo é mais importante que a estrutura, digamos assim. Porque ali a própria unidade de análise, cientificamente isto é interessante, a própria unidade de análise é dinâmica e adaptativa, como ele há pouco disse. Trata-se de relação de relações, incluídas as relações entre seres humanos, entre grupos sociais, Estados-nações, bem como entre os seres humanos e a natureza. Do mesmo modo que aborda a governação relacional, assente na gestão das relações entre atores individuais para chegar à ordem, em vez de centrar no governo de atores individuais. Portanto, o sublinhar o caráter relacional dos processos que estamos a considerar. E é aqui que ele põe a tal metáfora da água e da rocha, e eu cito, aí permitem-me que leia esta pequena frase dele, uma analogia do processo que ele sublinha é o fluxo de água, em constante movimento de mudança em função do terreno, enquanto que o enfoque de entidade se assemelha à rocha, firme e inalterável, até que duas rochas chocam devido a forças externas e se quebram. Quando se encontram duas correntes de água, fundem-se formando uma só. Quando duas rochas se encontram, chocam. Diz-se que a cultura chinesa é uma cultura água. Quem sabe se isto é fantasioso, ou se corresponde à realidade, ou se é uma constante, mas, de qualquer modo, é interessante que um teórico e um académico chinês coloca-se este problema. A cultura chinesa é uma cultura água, como diz, a compatibilização das diferenças que podem formar um único curso de água volumoso. E já agora, um dado complementar também esta outra referência da contraposição entre o yin e o yang,
tão próprios da filosofia chinesa, duas energias, uma escura, outra clara, uma quente, outra fria, uma feminina, outra masculina, mas que se complementam sempre em busca de um conflito. E ele diz, de novo cito o Qin e a King, a dialética chinesa não exclui o conflito, pelo contrário. Mas ao invés da dialética hegeliana, estabelece a hipótese de que as relações entre os polos, yin e yang, não são conflituais, mas podem evoluir juntos para formar uma síntese harmoniosa numa via mutuamente inclusiva. Daí o conceito curioso, já agora que estamos a explorar a conceptualização que eles elaboram destes temas, o conceito de governação relacional. É um processo que consiste em negociar acordos sociopolíticos que gerem relações complexas numa comunidade, a fim de promover ordem, de modo a que os membros se comportem de maneira recíproca e cooperativa, na base da confiança mútua que se desenvolve a partir do entendimento partilhado de normas sociais e moralidade humana. E, curiosamente, governar consiste em governar as relações. Esta frase é interessante e lapidar, não é? A governação relacional necessita da confiança como pilar, numa sociedade fiduciária, uma sociedade de confiança. A expressão aqui fiduciária, a minha, não sei se é a mais feliz, foi assim que eu traduzi. Mas, dito isto, meus amigos, a questão, curiosamente, depois do inventário destas 3 escolas de pensamento, faz sentido perguntarmos se elas são fantasiosas, idealistas, estratosféricas, ou se colam com a realidade e se influenciam a política externa do Estado chinês. Quem sou eu para avaliar isso? Quem sou eu? Será uma missão talvez impossível de ver que articulações existem entre o pensamento académico, digamos, e a prática política da política externa chinesa. Mas tentando ver qual é o respaldo político a estas posições, eu atrevo aqui a fazer algumas referências, agora já, ainda agora, análise de discurso, mas já mais do discurso político do que do discurso científico, académico, como quer. E, portanto, reporta-me aqui esta intervenção do Xi Jinping em outubro, foi um importante congresso do Partido Comunista da China, que ele fala do sonho chinês. E podem ver, até em português, isto há um site com estes documentos todos muito empenhativos. Eu permito agora até mudar de cor do slide para verem que é um texto de natureza um pouco diferente. Vou tentar transmitir-o sem grande... Prescina a promoção de uma comunidade de destino comum da humanidade. O sonho do povo chinês está intimamente ligado ao sonho de todos os outros povos do mundo. E a realização do sonho chinês não pode prescindir do ambiente internacional pacífico e uma ordem internacional estável. Devemos considerar de forma mais equilibrada e em conjunto a situação interna e externa, assim com firmeza o caminho do desenvolvimento pacífico. Eu tenho aqui umas notas, vou passar uns slides à frente para vos pormenorizar aqui. Desenvolvimento pacífico, segundo eu creio, é a expressão que substituiu, a partir de 2004, 2005, a expressão ascensão pacífica, caracterizando a posição chinesa na cena internacional. É uma questão de terminologia, mas tanto quanto sei, e será foi tudo errado o que eu penso, mas admito que seja um termo que, ao abandonar a ascensão pacífica e preferirem a expressão desenvolvimento pacífico, há aqui uma conotação que não será seguramente inocente. Bom, e continuo a aplicar inabalavelmente a estratégia de abertura baseada no benefício recíproco e na relação win-win. Agora nem vale a pena ir lá à frente para vermos que é o ganha-ganha, já se sabe. Eles repetem esta ideia com frequência. Temos de aderir aos valores corretos da justiça e dos interesses. Adotar um novo conceito de segurança comum, integral, cooperativa e sustentável. E buscar uma perspectiva de desenvolvimento de abertura, inovação, inclusão e benefício recíproco.
Devemos promover o intercâmbio entre civilizações, caracterizado pela harmonia na diversidade, pela assimilação indiscriminada de todos os aspectos positivos, e construir um sistema ecológico com respeito pela natureza e baseado no desenvolvimento verde, atuando sempre como construtor da paz mundial, contribuinte do desenvolvimento mundial e defensor da ordem internacional. Enfim, palavras poderão dizer belas intenções, quem sabe desmentidas pela prática, mas eu estou, como digo, a fazer a análise do discurso. E lá está. O Partido Comunista busca tanto a felicidade do povo chinês como o progresso humano. Considera que a missão é fazer novas e melhores contribuições para a humanidade. Bem, enfim, a bandeira da paz, por aí fora, e depois reporta-se, isto é curioso aqui, com os meus 3 asteriscos, aos 5 princípios da coexistência pacífica. Isto, para quem conhece a realidade asiática, é algo que remonta, tanto quanto eu sei, logo aos primórdios das independências asiáticas, justamente, que até se refere aos princípios do Panchasila, o Panchasila, que são estes 5 princípios da coexistência pacífica. O respeito mútuo pela integridade territorial e soberania, a não agressão mútua, a não ingerência nos assuntos internos, igualdade e reciprocidade de vantagens, coexistência pacífica. Isto pode-nos parecer banalidades, simplesmente, tanto quanto eu me recordo, digo bem, desde o início das independências asiáticas, estou-me a lembrar do presidente Sukarno da Indonésia, do Nehru na Índia, enfim, sei lá que mais, defendiam estes 5 princípios como basilares da sua colocação internacional. E, portanto, é isso que o Xi Jinping aqui recupera, como, já agora, impulsionar a construção de um novo tipo de relações internacionais que se baseiem no respeito mútuo, equidade, justiça, cooperação e relação win-win. Apelamos aos povos de todos os países que trabalham no esforço conjunto para formar uma comunidade de destino comum da humanidade, construir um mundo com paz duradoura, tal, enfim. Os países devem preciso do respeito mútuo e na negociação em pé de igualdade. Desistir firmemente da mentalidade de guerra fria e de política de força, a fim de abrir um novo caminho de intercâmbios entre os países, caracterizado pelo diálogo em vez da confrontação e pela parceria em vez do alinhamento. Já agora, a China tem uma visão de cooperação global, de consulta mútua, construção conjunta e partilha, sustenta a democratização das relações internacionais e persiste em igualdade entre os países, grandes ou pequenos, tal. A China irá desempenhar o seu devido papel como grande país responsável e participar ativamente da reforma e aperfeiçoamento do sistema de cooperação global, contribuindo sucessivamente com a sabedoria e a força chinesa. Quando reina o grande Tao, o mundo pertence a todos. Eu também do Tao, se conhece esta expressão, é o taoísmo, o caminho, é uma expressão asiática que percorre muitas daquelas sabedorias orientais ou formas religiosas da sua expressão, e daí haver o próprio uma corrente que é o taoísmo. Por isso ele fala aqui do Tao, o mundo pertence a todos. Com um vasto território de 9,6 milhões de quilómetros quadrados, absorvendo os nutrientes culturais sedimentados da luta prolongada da nação e reunindo a força majestosa de 13 mil milhões de chineses, estamos decididos a seguir o nosso caminho de socialismo, tal. Enfim, é um discurso bastante em consonância, reparem, com os tais valores tradicionais, a moralidade da governação, a humanidade como horizonte, digamos, da própria prática política chinesa. Isto são as notas. Agora, eu digo aqui, atenção, este aparente discurso pacifista está longe de ignorar ou de ocultar a importância do poder militar. E aí ele também diz que o exército deve estar preparado para combater. Temos de persistir em tomar a combatividade como critério em todos os nossos trabalhos e focalizar em ter a capacidade de combater e vencer. Portanto, não somos moles e mozinhos. Faremos de forma sólida os preparativos para os combates militares em todas as direções estratégicas e impulsionaremos de maneira coordenada os preparativos para as ações militares nas áreas de segurança tradicional e de novo tipo. Vamos desenvolver novos modelos das forças de combate e de apoio,
realizar o treino militar na forma de combate real, fortalecer o uso das forças militares, acelerar o desenvolvimento do sistema militar inteligente e melhorar a capacidade de operações conjuntas e operações em todos os espaços que se baseiam no sistema informático de rede, de modo a podermos eficazmente moldar as circunstâncias, controlar as crises, conter as guerras e vencê-las. Ou seja, também não brincam em serviço, como imagino. E, portanto, afirmam o seu hard power, se necessário, com a veemência que estas palavras documentam. Eu com isto ia acabar, quer dizer, não tenho mais para acrescentar sobre isto, mas quando completei a preparação desta sessão de trabalho, encontrei um texto italiano intitulado A Nova Aproximação da China na Realidade Internacional. E como ele faz uma síntese bastante interessante, até das diferenças de opiniões que há a este respeito, eu achava interessante debruçarmos num minuto sobre este texto, porque, quem sabe, fará uma boa conclusão da nossa apresentação. Acerca da questão muito debatida, diz ele, sobretudo entre os analistas de Washington, de uma possível colisão futura entre a China e os Estados Unidos, não coincidem as opiniões dos think tanks internacionais. Recentemente, a autorizada Foreign Affairs acolheu um debate sobre o problema do crescimento da China e do impacto que está a ter ou poderá ter no Ocidente. Na opinião do George Heikenberry, a China afirma-se cada vez mais como potência global e a sua ascensão levará inevitavelmente ao fim da hegemonia unipolar dos Estados Unidos. Todavia, ele considera que esta transição de poderes, entre aspas, não significará necessariamente um confronto entre a potência emergente e a declinante, nem a ocorrência de uma situação de tensões e conflitos. Ao contrário, segundo Heikenberry, a atual ordem internacional conserva uma grande capacidade de adaptação e a China já está agindo no interior e não contra o sistema internacional existente. É uma opinião curiosa de um analista muito conceituado, digno de ser em conta. Pelo contrário, outros especialistas que ele cita contestam a tese da inevitável integração de Pequim no atual sistema internacional ocidental e sublinham a forte possibilidade de a China visar construir uma ordem internacional alternativa centrada nos países do terceiro mundo. Segundo eles, é ilusório pensar que Pequim adotará facilmente os princípios da ordem liberal, entre aspas, e é mais credível que a China procure, como tem feito nestes anos, integrar-se no atual sistema internacional, procurando utilizar normas e regras em seu próprio benefício. Em qualquer caso, parece doravante consolidado o papel fundamental da tese do desenvolvimento pacífico no âmbito da estratégia mundial da República Popular da China. Já vos saturei certamente com informação, termino com o mapa do país em causa e com duas referências que eu confesso que já apanhei quando tinha o meu PowerPoint ultimado, duas do YouTube. A primeira, curiosamente, achei bastante surpreendente aquilo aparecer, porque é uma coisa norte-americana. Eu confesso-vos que vai exatamente ao encontro do que eu tinha estudado das 3 escolas chinesas, a tradicional, o realismo moral e a relacionalidade, enfim, todos aqueles conceitos ali. Fiquei surpreendido por ver numa pequena apresentação do YouTube os mesmos conceitos. A segunda, também vos aconselhava consultá-la, embora extravase um pouco o âmbito aqui do nosso tema de hoje, porque é uma apresentação muito curiosa de uma visão sobre a China, nomeadamente existindo num conceito que nós ainda pouco explorámos e manipulamos pouco nas nossas concepções teóricas, que é o conceito de Estado-civilização. Já temos ouvido referências a isso. Mas há ali uma elaboração interessante, feita por um autor que eu creio que é francês, embora fale em inglês, sobre isso. A China não é apenas um Estado-nação, é um Estado-civilização. Enfim, com tudo o que isto pode querer dizer, não só de tradição histórica imperial, como também de afluência de valores culturais de primeira grandeza, com relevo, como vimos, para o confucionismo.
Bom, eu estou um pouco perplexo com a vossa capacidade de resistência. Fiquei intimidado quando vi o nível da assistência que me escuta e de imediato dou conta de ter terminado esta exposição enfim, não sei se estou em altura de estabelecer um debate muito conhecedor destas questões. Enfim, eu sou um aprendiz neste tema da China. Enfim, estudei com intensidade para os resultados que acabei de vos propor, mas não pensem que tenho grande competência nesta matéria. Olho para a minha frente, enfim, para os retângulos que o Zoom permite e sei que há aqui pessoas muito mais competentes que eu, portanto, por favor, não me atrapalhem com perguntas difíceis. Faz favor, não sei. Muito obrigado. Se o professor Luís Moita estiver de acordo, nós podemos guardar a próxima meia hora para um debate. Podem fazer as vossas perguntas no chat ou levantar a mão. Suponho que há um símbolo qualquer para levantar a mão. Aqui eu tentarei dar a palavra na ordem mais adequada. O tema é enorme e foi tratado com uma grande elevação. Eu queria, pela minha parte, apenas sublinhar que quer o Yan Shuetong, quer o Qin Yaqing fazem de convergência da teoria clássica das relações internacionais. O próprio conceito de realismo moral é um conceito do Hans Morgenthau e o Yan Shuetong situa-se expressamente numa linhagem do realismo clássico que ele fundamenta no período dos reinos combatentes mais do que na balança do poder europeia, mas faz um apprivoisement, uma espécie de cooptação dos conceitos ocidentais para analisar a história clássica da China e pegar no que são as lições da história clássica da China para compreender a política internacional contemporânea, onde a China já não é o império do meio, mas passou a ser um Estado, ou na fórmula clássica que o Luís Moita citou, a China não é um Estado, é uma civilização que se quer fazer passar por um Estado nacional. Mas essa é a regra do jogo. E aí também há um sinal de convergência, de aproximação. No mesmo sentido, eu acho que o Qin Yaqing faz um grande esforço de convergência com a escola construtivista. A escola construtivista, na tradição do Alexander Wendt, privilegia o processo sobre a estrutura, ou, se preferirem, o processo sobre o sistema. E ele vai no mesmo sentido. Ele recusa uma visão estática, típica dos neorrealistas modernos, e defende essa visão de um processo, de uma relação evolutiva e também de uma tentativa de transcender as relações internacionais como relações entre os Estados para criar, para apontar para uma relação à escala global entre todos os atores, para lá das relações entre os Estados, de uma ordem mundial por oposição a uma ordem internacional. E é importante sublinhar o esforço, e não são os únicos, mas são certamente as referências clássicas. Os autores chineses de relações internacionais estudam as relações internacionais contemporâneas e fazem um esforço para se integrar dentro da sua linguagem e para trazer a sua história, a sua filosofia, os seus conceitos para o debate geral sobre as relações internacionais. Já tenho uma pergunta no chat, o professor Luís Moita também pode ver, eu vou ler, é de Paulo Manso: tendo a China desde a antiguidade sido um país fechado sobre si e que teve sempre a ideia hegemónica do seu hemisfério, os 70 anos de adormecimento fez com que Xi Jinping assuma a hegemonia da China, o hegemon da China,
de forma apaziguadora, mas que este é indelivelmente o caminho da China. A China não esteve sempre fechada, muito pelo contrário. O fechamento da China é justamente o princípio da sua decadência no fim da dinastia Ming, mas Luís Moita. Eu também não sei comentar, não entendo muito bem também a pergunta, porque, como tu dizes, Carlos, eu não sei se é verdadeiro o facto da China estar isolada. Ela, após, agora nos tempos mais modernos, após a Revolução de 49, enfim, a vitória da Revolução Chinesa, é certo que ela se fechou no seu casulo de construção do comunismo, digamos. Curiosamente, ainda ontem, se não estou enganado, eu citei numa aula que a primeira vez, reparem, que a China está presente numa Assembleia Internacional é na célebre Conferência de Bandung, em 1955. Portanto, já 6 anos depois da sua Revolução Vitoriosa. Aí sim começou a quebrar o seu isolamento e aquele tal Xu Enlai que eu há pouco identifiquei na fotografia com o Henry Kissinger, esse Xu Enlai surpreendeu todos os participantes da Conferência de Bandung justamente pela sua afabilidade e o seu temperamento cordial. Mas, enfim, a partir daí, a China, como bem sabemos, tem uma projeção para além das suas fronteiras, de que, quem sabe, um dos veículos principais é a sua diáspora no Sudeste Asiático todo ele. Nós não imaginamos bem qual é a dimensão desse povoamento chinês naquele seu entourage geográfico. Basta ver, por exemplo, a gente vai a Jakarta, que é uma cidade populosíssima, capital da Indonésia. Metade da população de Jakarta é chinesa, o que é surpreendente. Há milhões de chineses a trabalhar nos países do Sudeste Asiático fora das fronteiras da sua pátria. Nem que seja por formas dessas, não creio que se possa falar do isolamento chinês, e teríamos agora também de articular com a relação complexa com Taiwan e o que é que daí poderá advir, digamos, uma vez que se mantém o desígnio da unificação do Estado chinês incorporando Taiwan, até que ponto é que isso poderá ser feito no horizonte de longo prazo, pacificamente, sem perturbar as relações atuais entre os Estados. Mas penso que a pergunta se encaminha no sentido de dizer: não será inevitável que a China tenha a ambição de se tornar hegemónica? Penso que essa a interpretação possível do sentido da pergunta que é posta por escrito pelo Pedro. Já estou a ouvir aqui uma outra grande. Mais duas. Mais duas. Como é que eu faço a gestão destes textos? Bom, vocês por cima põem perguntas quilométricas. Exato. Vou ler a segunda pergunta de Carolina Correia. O conceito de diplomacia da vacina, que tem sido muito utilizado pelos norte-americanos e surgidos em diversas publicações, é recusado e considerado absurdo pelos decisores políticos chineses. Mas não será esta verdadeiramente uma estratégia de aproximação ao denominado terceiro mundo? Não é um caminho para uma dominação dentro da própria ordem liberal, numa tentativa de substituir os Estados Unidos? E, por fim, não será uma forma de fortalecer alianças regionais? Luís Moita. A questão da vacina. Sim. E da dominação dentro da ordem liberal, para substituir os Estados Unidos. Eu sobre isto, confesso, tenho uma posição bastante crítica. Penso que não haverá consenso entre nós a este respeito. Mas eu sei, não preciso estar aqui a medir palavras ou a ser cauteloso nas expressões que uso, porque nenhum de nós perde com a clareza das suas posições. Este episódio das vacinas
desde o vírus chinês, apregoado, como muito bem sabem, até à questão das vacinas, foi um desagradável episódio de um processo ainda mais desagradável, que é o aproveitamento de qualquer circunstância para extremar a polarização da realidade internacional contemporânea. Dá muito tempo, meus amigos, que eu ando a pressentir que é uma tendência no discurso da análise da vida nacional para, mercê da nossa inércia do tempo da Guerra Fria, aproveitarmos todas as circunstâncias para extremar os campos e para criar bipolaridades que com algum fundamento existem, mas que são depois exploradas artificialmente. Quando ruiu o Império Soviético, de repente o Ocidente apanhou-se sem inimigo, mas rapidamente se encaminhou para criar um novo, que era o mundo islâmico e o terrorismo contra o qual era preciso fazer a guerra. A sensação que eu tenho é que, no momento presente, a ameaça terrorista se dissipou ligeiramente, ou quem sabe de forma acentuada. E toda a nossa ótica de análise, toda a nossa grelha de leitura, agora se encaminha, a propósito de tudo e de nada, para a contraposição entre Estados Unidos e China. Isso incomoda-me porque contraria, quem sabe, os interesses da convivência internacional, leva a extrapolar a nossa interpretação da realidade de forma excessiva, porque é evidente que há esses antagonismos. Mas só faço recordar uma coisa que eu, já na Universidade de Braga, há tantos anos, eu mostrei, recordando o que eram aquelas antigas contabilidades do orçamento e dos arsenais nucleares, em que se mostrava a União Soviética tem tantos, os norte-americanos têm tantos, para ver quem ganha a competição do nuclear. Quando eu vejo, a um certo momento, o mapa do Pacífico, de um lado os americanos, do outro lado os chineses, e já estão a contabilizar os seus armamentos de parte a parte, eu digo assim, por favor, as coisas não se colocam de maneira nenhuma nesse pé para já, porque é que estamos a adensar a contraposição e a bipolaridade. E este caso das vacinas foi um caso claro, explorado de parte a parte, no caso dos norte-americanos pela tese do vírus chinês. E esta disputa das vacinas, quanto a mim, não faz sentido nenhum. Foi um momento em que tudo levaria a pensar que a comunidade científica internacional se unia no mesmo esforço. E lá estamos outra vez a criar antagonismos com algum artificialismo. Eu sei que esta tese não vai ao encontro do pensamento de muitos de vocês, mas permitam-me que eu diga com esta liberdade de pensamento que caracteriza a nossa vida académica. E, portanto, a questão da vacina, não quero falar da vacina do ponto de vista do antagonismo Estados Unidos-China. Muito bem. Há uma nova questão, Nelson Trindade, que põe em contraponto a estratégia chinesa da iniciativa da Rota da Seda, do Belt and Road Initiative, por um lado, e a estratégia do Japão do Free and Open Indo-Pacific, e pergunta se os papéis da China e do Japão, no contexto asiático, serão duas rochas que chocarão ou dois cursos de água que se juntarão. Isso é uma boa metáfora, que é comprada. Voltamos à água. Voltamos à água. Eu confesso que não tenho informação suficiente para responder a esta questão de forma cabal. Não conheço bem também o nível das iniciativas japonesas e até que ponto é que elas colidem com o grande projeto estratégico da China, da nova Rota da Seda, com a ambição que tem e com os equívocos que também subentende, porque já se entendeu que muitas daquelas obras megalómanas, quem sabe, que a China projeta, são feitas
à custa dos países que estão na passagem das rotas respectivas, com empréstimos chineses que vão ser recuperados pela própria China. E, portanto, a ambiguidade desse processo chinês está patente, embora seja interessante a atenção ao que isso significa, digamos, até de utilidade pública mundial, por hipótese. Agora, confesso que não domino bem o processo japonês em confronto com este. Se algum dos colegas o domina, faz favor de intervir, não tenho eu estar aqui a ter a última palavra sobre as questões, longe disso. Estou a ver aqui Mas o tema das rotas da seda é interessante em si mesmo, dentro daquela linha de análise discursiva, não é? Porque o facto de o secretário-geral do Partido Comunista da China assumir para si a linguagem das rotas da seda, agora não no sentido do Ocidente para o Oriente, mas do Oriente para o Ocidente, é em si mesma fascinante. É uma espécie de tentativa de inverter o curso da história. Bom, mas sobre o Japão, não sei se o Luís Tomé, assim, eles sabem adiantar alguma coisa que me ajude a perspectivar esta pergunta que foi colocada. Luís. Não, acho que o professor Luís Moita está no direito de resposta, não tenho assim nada agora a acrescentar. Aliás, acho que até havia mais perguntas para o professor Luís Moita, não é? Muito bem. Não vi. Onde é que estão? Eu agora só vejo aqui não é uma pergunta, é um muito obrigado. Está bem, está bem. Mas há mais aqui, escritas não. Não tenho mais perguntas no Pode chat. haver comunicação oral, por favor, não. Claro. Basta levantar a mão. Aqui. Fisicamente ou eletronicamente. Exatamente. Talvez eletronicamente só o Carlos Gaspar de mão levantada. Não, fisicamente, exatamente. Estava a tentar dar um exemplo. Professora Helena Guerreiras, não tem nenhum. Ora bem, estava exatamente a pensar que podia fazer aqui uma questão ao professor Luís Moita, não tanto sobre a prática política e a posição da China, porque a conferência, aliás, justamente como no início indicou, e conforme o tema também explicita, era sobre a questão das teorias das chinesas, das relações internacionais. E a minha questão é esta: em que medida é que estas perspectivas são partilhadas, conhecidas, divulgadas, tanto quanto conhece o campo e as suas instituições e os seus canais de divulgação, os congressos, todo esse conjunto, digamos assim, até que ponto é que, sobretudo no Ocidente, se discutem e são conhecidas e integram os currícula, porque justamente nós tendemos a ser etnocêntricos muitas vezes, como o Luís diz, e é interessante perceber se há ou não rupturas nesse etnocentrismo. Eu coloco isto porque me surpreendi bastante quando fui com a minha família passar um ano nos Estados Unidos, e a minha filha, que estava na altura no 3º ano, tinha, ou era o meu filho que estava um pouco mais adiantado, mas enfim, naqueles primeiros anos de escolaridade, tinha um bloco imenso sobre a China e a civilização chinesa, coisa que em Portugal não tinham e não viriam a ter, de resto, se continuassem aqui. Isso, claro, tem muito a ver com a relevância que os outros têm para um determinado lugar e uma perspectiva. Portanto, se pudesse falar-nos um pouco sobre isso, agradecia, Luís. Helena, isso também não é uma coisa tão simples de resposta como isso, porque eu não domino o mandarim, nem sei até que ponto é que estas questões são aceites e consensuais, sei lá, na opinião pública e na opinião da generalidade dos intelectuais chineses. Isso não faço ideia. Agora, uma coisa que eu constato é que eles têm tido bastante capacidade de comunicar estes pontos de vista para fora do seu país. Portanto, há bastante produção acerca destes temas
ou seja, quem os estuda tem muita matéria-prima para os trabalhar, e isso ocorre, curiosamente, através de fontes muito diferentes. Quer dizer, fontes norte-americanas, seguramente, curiosamente mais norte-americanas que inglesas, daquelas que eu consegui captar. Mas depois, em língua espanhola, tanto da América Latina como da Catalunha, por exemplo, ou de Madrid, em língua portuguesa, há coisas interessantes. O Brasil tem bastantes trabalhos sobre estes temas e, curiosamente, o que eu constatei foi uma grande convergência entre o próprio pensamento dos chineses que nos chega e os estudos que sobre eles são feitos internacionalmente. Digamos, um pouco neste nosso meio intelectual académico, seja dito, não é? Mas eu lembro a primeira vez que eu tive um contacto com este tema que logo me fascinou o pensamento dele foi com o Qin Yaqing, não sei se é assim que se lê, num artigo, mas talvez há uns 10 ou 12 anos, não tanto, numa revista da Catalunha, uma revista de Barcelona, onde ele, em tradução espanhola, expunha já largamente este seu pensamento. E, portanto, não sei de todos os consensos lá, agora sei que é uma visão que repassa para o exterior da China e que os estudiosos são bastante convergentes na maneira como analisam estes processos intelectuais. Não sei se o Carlos Gaspar se confirma isto, mas absolutamente, absolutamente, mas o Qin Yaqing tem uma relação direta e esteve em várias coisas em conjunto com o Amit Acharya, com o Barry Buzan. O Barry Buzan, de resto, tem publicado e tem escrito sobre este tema e tentado alargar o domínio das relações internacionais a outras escolas das relações internacionais. O Yan Shuetong é obrigatório em todos os estudos da escola realista. Os melhores analistas do Yan Shuetong são russos, não são americanos, mas nos Estados Unidos ele tem como tutor o Henry Kissinger e, portanto, os seus livros são todos publicados nos Estados Unidos. É verdade que neste momento, nos últimos anos, as coisas têm sido mais difíceis para os intelectuais chineses, para os nossos amigos chineses, as coisas são como são, estes regimes têm altos e baixos, não são os únicos que têm altos e baixos, mas há momentos em que as coisas são como são, mas até há 5 ou 6 anos havia uma grande interação, intelectual de que todos nós beneficiamos a fundo, e há esse reconhecimento de que alguns destes autores chineses são autores de referência nas escolas internacionais, certamente no caso do realismo, também no realismo estruturalista são menos conhecidos, que o Yan Shuetong não tem tutores ou mentores como o Henry Kissinger, mas estão integrados nos vários debates de escola que existem, nos debates sobre a ordem internacional, Luís, um tema muito importante, a começar pelo próprio Yan Xiaoqing, mas sim, quer dizer, provavelmente este mau momento voltaremos a ganhar uma dinâmica importante neste domínio. Os estudos asiáticos na Universidade Autónoma de Lisboa são hegemónicos, quase. É verdade, é verdade. Muito bem, muito bem. Mas isso é com o Luís Tomé e com o Luís Moito. Eles é que têm que explicar porque é que são hegemónicos na Universidade Autónoma. Muito bem. Bom, meus amigos, vejam lá se há assim. Sim, não, muito obrigado. Foi formidável. É um tema formidável e estes temas precisam ter alguém que tenha a visão larga do professor Luís Moita para serem tratados. Caso contrário, caem em querelas de escola
ou são cooptados pelos debates políticos do momento e esses debates são debates conjunturais que não são relevantes, não são tão relevantes como esta questão de um trabalho conjunto, de uma convergência, de criação de conceitos comuns designadamente com as escolas chinesas de relações internacionais. Explorar isto. Obrigado, Luís Moita. Não sei se o Luís Tomé quer acrescentar alguma coisa. Não, queria só, já agora, agradecer naturalmente ao professor Luís Moita por esta bela palestra sobre as teorias chinesas de relações internacionais. Agradecer à professora Helena Carreiras por nos ter brindado com a sua presença na abertura deste ciclo de conferências, ao professor Carlos Gaspar por ter moderado, e deixar apenas o aviso, nós daqui a cerca de 1 hora, às 18h30, temos a segunda palestra deste ciclo, já em horário pós-laboral, digamos assim, com o professor António Queiroz, que já está aqui entre nós. O acesso Zoom é exatamente este, e portanto eu espero que todos, ou quase todos, possam estar também daqui a pouco às 18h30. Sr. Carlos Gaspar, passo-lhe a palavra para fazer o encerramento que entender desta sessão. Não precisam de sair, basta desligarem o som e o vídeo, a sessão fica aberta, até porque está, como sabem, em gravação, portanto se desligar pode complicar depois a gravação. Nós depois disponibilizaremos as gravações no site do Observare e da Universidade Autónoma e com link também do IDM, mas naturalmente nada como estar a assistir ao vivo, por isso o apelo é para que daqui a 1 hora estejamos de novo todos juntos. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos. A oportunidade que me deram de estar convosco foi magnífico. Obrigado, nós. Obrigado.